Salve, salve, galera, amantes da história, aqueles que apreciam o conhecimento histórico, consideram a história uma ferramenta importante, não só para obtermos cultura, conhecimento, mas para atuarmos de forma crítica como cidadãos na sociedade da qual estamos inseridos. Bom, hoje o tema da nossa aula é um assunto muito importante, é um assunto que eu considero relevante, que tem constância relativamente, como eu vou dizer, presente nos exames externos, sobretudo no Enem, que é exatamente o período aurífero, século XVIII, o século do ouro. No Brasil, o século do ouro. Na Europa, foi o século das luzes, também podemos chamar, em termos de América, de século das revoluções, não só no continente americano, mas também no plano europeu, no plano internacional, porque temos a Revolução Industrial, século XVIII, temos a chamada Revolução Americana, de 1776. Então, são acontecimentos relevantes no plano internacional. O Brasil não ficou de fora. O século XVIII é o século do ouro do Brasil, período em que o ouro vai transformar, a mineração vai transformar a história da colônia de forma definitiva. Nós podemos classificar o Brasil antes da mineração, antes do advento aurífero e depois do século do ouro. As transformações são tão impactantes no Brasil que nós podemos colocar como também uma espécie de divisão ou de divisor de águas esse fato, né? O achamento do ouro no Brasil. Colocamos aqui um recorte, na verdade, pontos cruciais, aqueles aspectos mais impactantes, mais relevantes, que consideramos essenciais para o entendimento do conteúdo, mas é óbvio, isso não dispensa. Pelo contrário, instiga você a se aprofundar no assunto, pega os teus livros de história, vai ler, vai mergulhar mais fundo, pesquisar na internet, tem muita fonte interessante, em diferentes sites que você pode pesquisar, teleaulas que você encontra com facilidade também lá no YouTube, de maneira que isso aqui vai ser uma espécie de um ponto inicial, de um pontapé inicial, de um ponto de partida mesmo, né? Para que você, estudante, tenha a condição e a curiosidade de se interessar mais sobre esse assunto, pesquisar, ler, se inteirar, se aprofundar mais e ter uma aquisição de conhecimento mais sólida acerca desse importante conteúdo. Bom, vamos lá, eu coloquei aqui alguns tópicos que eu considero relevantes, gostaria de fazer essa reflexão junto com vocês. O primeiro ponto que eu coloco é a questão das mudanças. Eu começo exatamente por aí. E as mudanças são muitas, e elas são impactantes, como ressaltei minutos atrás. A própria capital do Brasil, ela sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro em função da mudança do eixo econômico do Brasil, que sai do Nordeste, com a decadência da indústria açucareira, e vai para o Sudeste do Brasil, com a consequente efervescência da atividade mineradora, que se concentrava em grande parte, em grande medida, em grande escala na região Sudeste, muito embora pontos de mineração tenham sido também descobertos em Jacobina, na Bahia, lá no que hoje é o centro-oeste do Brasil, no Mato Grosso, por exemplo, no que hoje é Goiás, e assim por diante. Mas o foco mesmo grosso, né, a parte mais substancial da atividade mineradora, ela se concentra exatamente nas Minas Gerais, muito embora em São Paulo também tivesse pontos de destaque. Tá? Então temos a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em função da própria mudança do eixo econômico do Brasil, saindo do Nordeste e indo para o Sudeste. Temos também a questão da mudança do território, exatamente porque as bandeiras que saem de São Paulo, o movimento bandeirista, né, que atravessa o meridiano de Tordesilhas, você que tem mais ou menos aí um mapa, ou esse mapa do Brasil, com aquela divisão do meridiano de Tordesilhas em mente, né, a parte espanhola, a parte portuguesa, e o advento do movimento bandeirista, ele rompe Tordesilhas e vai até o que hoje é o centro-oeste do Brasil,
exatamente em busca de ouro, em busca das chamadas drogas do sertão, não é? As bandeiras se dividiam em diferentes ou diversos aspectos, como as bandeiras de contrato, as bandeiras de monções, as bandeiras de prospecção e também as bandeiras de apresamento, cujo intuito era exatamente encontrar índios, aprisioná-los e levá-los cativos para serem vendidos, sobretudo em províncias ou em capitanias, como a de São Vicente, né, hoje São Paulo. Então temos aqui mudanças no território brasileiro. Portugal vai poder reivindicar a posse dessas terras, uma vez que a Espanha havia deixado de forma praticamente abandonada, né, essas terras. O foco da América Hispânica, ou da administração espanhola na América, se concentrava no México, onde eles encontraram ouro, na Argentina, na Bolívia, onde eles encontraram prata, de maneira que a região que hoje é o centro-oeste e o norte do Brasil ficou escanteado, relevado a um plano secundário. É aí que atuam, por exemplo, os jesuítas, principalmente na região norte do país, os bandeirantes, né? Como eu já falei, ressaltando a atuação dos bandeirantes lá no centro-oeste, onde cidades serão fundadas a partir da atividade mineradora, como, por exemplo, Cuiabá, né? Para ficar em um exemplo bem básico, no que hoje é o Mato Grosso, ainda hoje é a capital do Mato Grosso. Então, através do princípio uti possidet solis, ou seja, a posse útil do solo, tem a posse do solo aquele que verdadeiramente o utiliza e não apenas o tem no plano teórico, no papel. Portugal vai exatamente reivindicar a posse dessas terras a partir da fundação de vilas, da ocupação efetiva do território feita por bandeirantes, vamos chamar de brasileiros, não é? De colonos aqui do Brasil, e não apenas a atividade bandeirante, mas também, como ressaltei, os jesuítas no norte e também a pecuária, grande elemento impulsionador da interiorização da colonização portuguesa no Brasil. Bom, as mudanças no território elas são tão impactantes que vai forçar Espanha e Portugal a nova redefinição geográfica, né, das fronteiras do Brasil. Então são firmados acordos no século XVIII, como o Tratado de Madrid, como o Tratado de Badajoz, o Tratado de Santo Ildefonso, que vai dar mais ou menos a configuração atual que nós temos no Brasil, com exceção do Acre, que só vem no século XX, por ocasião da assinatura do Tratado de Petrópolis, mas isso é uma outra questão que a gente trata um pouco mais adiante. A mobilidade, isso é importante. Nós tínhamos uma sociedade, do ponto de vista da mobilidade social, muito estanque, dividida em camadas, que a gente chama de estamental. Por exemplo, a sociedade açucareira, que se desenvolve no Nordeste do Brasil, e vamos ter uma mobilidade social mais ativa a partir do momento em que a quantidade de negros forros nas Minas Gerais, à medida em que as décadas do século XVIII avançam, se torna uma quantidade muito maior, como nenhuma outra era ou etapa da história do Brasil se havia observado. A questão da mobilidade social é algo realmente a se destacar. E temos, no plano urbano, muitas mudanças, né? O surgimento de cidades que apareceram exatamente a partir da atividade mineradora. Eu citei até agora Cuiabá, eu citei Jacobina, mas eu poderia aqui acrescentar, além da própria Vila Rica, não é? Nós podemos acrescentar Diamantina, São João del Rei, nós podemos acrescentar Sabará, né, para ficar em alguns exemplos mais notórios de cidades que antes do advento da mineração simplesmente elas não existiam. Isso vai ter um impacto importante porque com o advento das cidades você tem o surgimento, o aparecimento também de atividades tipicamente urbanas. Por exemplo, advogados, professores, engenheiros, são atividades tipicamente citadinas que aparecem com força, com intensidade no Brasil, exatamente nesse período e que antes você conseguia observar de forma bastante esporádica, bastante espaçada, nas poucas cidades brasileiras. A atividade mineradora ela tem também um impacto nesse sentido. Bom, os conflitos que surgiram, eu destaquei aqui a revolta de
de Vila Rica, ou Ouro Preto, né, tanto faz, trata-se da mesma localidade, da mesma cidade, também conhecida como Revolta de Felipe dos Santos. Ela data ali de 1710, se eu não estou enganado. Então, essa revolta ela parte exatamente dos mineradores, em função de um protesto que objetivava o cancelamento, a aniquilação, a desativação das chamadas casas de fundição. Nesse ponto que eu coloquei aqui, o fisco luso, há exatamente uma série de impostos, uma série de órgãos, como por exemplo a Intendência das Minas, que Portugal cria para controlar, gerenciar e, enfim, né, governar a região mineradora, ou seja, para ter uma presença, né, mais forte sobre a sua principal atividade rentosa, no caso de Portugal, que era a atividade mineradora no Brasil. Então, dentre esses pontos, nós podemos destacar a criação das chamadas casas de fundição, onde o ouro encontrado ele deveria ser levado a essas casas de fundição, quando então eram derretidos, transformados em barras de 1 quilo, recebiam as insígnias reais, ou seja, os símbolos reais grafados nessas barras, e eram tributados, e só então o ouro poderia circular na colônia após ser transformado em barras nas casas de fundição. Isso dificultava, de certa forma, o contrabando. Então, para aqueles que queriam burlar o fisco, o que é que significa dizer isso? Para aqueles que queriam trapacear, para aqueles que queriam desviar os recursos que eram absorvidos pela coroa portuguesa, sob a forma de impostos, de tributos, a execução das casas de fundição era prejudicial. Então acabou que surgiu esse movimento de rebeldia lá em Vila Rica, Ouro Preto, posteriormente, para desativar as casas de fundição. O Felipe dos Santos acabou condenado, enforcado, mas para não haver mais choques, né, problemas, a coroa portuguesa acabou por desativar essa modalidade, nessa instituição, as casas de fundição, logo em seguida. É importante mencionar também, gente, o papel relevante do primeiro-ministro português da época, que era o Marquês de Pombal, braço direito do rei Dom José I. Entram, inclusive, dentro do contexto dos chamados déspotas esclarecidos, quer dizer, conjunto de monarcas que na Europa estavam aderindo, pelo menos em parte, às ideias iluministas, que datam exatamente do século XVIII, dessa fase. Bom, a Guerra dos Emboabas ela é travada ali por volta de 1709 e tem no contexto social exatamente o achamento de ouro lá em São Paulo, onde os paulistas bandeirantes não queriam dividir o ouro com ninguém. Rapidamente as notícias se espalham e São Paulo é invadido por diferentes grupos que chegam de todas as partes do Brasil, inclusive reinóis e também portugueses. Eram os chamados emboabas, né, que significam dizer forasteiros, sob a liderança do Borba Gato. Essa guerra é travada, resumidamente falando, entre os emboabas, os tais forasteiros que queriam o ouro, e os paulistas que haviam descoberto esse ouro em São Paulo, não queriam dividir, não queriam deixar que ninguém participasse. Os paulistas perdem, são expulsos ou fogem, de lá vão para o centro-oeste minerar no que hoje é Cuiabá, fundam Cuiabá, como eu já falei, tendo um papel importantíssimo dentro desse contexto do alargamento das fronteiras do Brasil. Bom, os fatos relevantes que eu destaquei aqui: a faiscagem, onde se obtinha o chamado ouro de aluvião. Veja que interessante, era um ouro de superfície, não era um ouro de prospecção. Era um ouro fácil de achar, que requeria também investimentos muito mínimos, podemos dizer, mas que se esgotou muito rapidamente, e posteriormente a atividade mineradora, que no início era feita até mesmo por gente pobre, não é? Só poderia então ser feito por pessoas com alto poder aquisitivo, porque envolvia
a aquisição de mão de obra escravizada, que não custava pouco, porque envolvia os lotes de terra que eram leiloados pela autoridade portuguesa, pela intendência das minas, que custava também muito dinheiro. Enfim, todo um custo altíssimo que vai inviabilizar a atividade mineradora por pequenos proprietários, e sim vai se tornar um monopólio dos grandes senhores de escravos, dos grandes senhores de terras no Brasil. Bom, a Inconfidência Mineira é um ponto relevante, né? Vale inclusive uma aula à parte, foi um movimento, uma tentativa, não saiu do papel, ficou no campo da conspiração, né? Quando os chamados inconfidentes era a elite das Minas Gerais, tinha juízes, militares de alta patente, senhores de Minas incomodados com o papel opressor de Portugal. Surge inclusive um movimento anti-lusitano, um movimento antimetropolitano, porque nós temos aqui um movimento de independência, não do Brasil geral, mas da região das Minas, onde a elite local quer ou pretende separar aquela região de Portugal, formar um país à parte, que seria uma república, segundo o que eles tramavam, né? Conspiravam, teria a capital exatamente em Vila Rica, teria universidades. O Brasil no século XVIII ainda não tinha universidades. Uma série de mudanças ocorreriam caso eles tivessem tido êxito. Acabaram sendo deletados por um integrante chamado Silvério dos Reis, e o Visconde de Barbacena, então governador das Minas Gerais, prendeu ali a elite local, que tinha também alguns literatos, né? O Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, para ficar nos exemplos mais notórios ou mais conhecidos, de sorte que foi um movimento absolutamente elitista, que pretendia, resumidamente, separar a região das Minas do Brasil, formar uma república, mas deletados que foram por um dos seus, acabou por naufragar antes mesmo de um movimento ganhar as ruas e acontecer. O fisco luso seriam exatamente os mecanismos, os artifícios, os tributos, os impostos e as instituições, como, por exemplo, a Intendência das Minas, que Portugal cria para administrar, fiscalizar a região mineradora. Podemos citar o quinto, não é? Como os 20% de todo o ouro encontrado nas Minas Gerais seria revertido para Portugal sob a forma desse tributo. Temos a captação, um tributo que os mineradores pagavam em função do número, da quantidade de escravos que possuía. A finta, ou cota fixa, vem posteriormente, uma alíquota que correspondia a 1.500 quilos de ouro anuais, que todo senhor de Minas teria que pagar a Portugal. Bom, pessoal, então, como eu dizia, exatamente você percebe que com finta, que era um imposto ali taxado em torno de 1.500 quilos de ouro anuais que o senhor de Minas tinha que pagar, independentemente de se tivesse encontrado ouro ou não. Portugal acreditava que os mineradores, a partir de um certo momento, estavam escondendo o ouro para diminuir a carga tributária para Portugal, para pagar menos imposto, e na verdade as jazidas elas estavam realmente se esgotando ali a partir da década de 60 e 70 do século XVIII. Então, através desse conjunto de impostos, tinha a derrama. A derrama era extremamente opressiva, porque as autoridades portuguesas elas confiscavam os bens dos senhores de Minas a partir do não pagamento dos tributos. Então, bois, terras, as próprias minas, escravizados que eram considerados um bem, né, um produto, infelizmente, eram confiscados pelas autoridades portuguesas e, consequentemente, isso vai gerar um sentimento de insatisfação, um sentimento anti-lusitano, anti-metropolitano, um sentimento republicano, um sentimento de separação, de ruptura emancipacionista. Inicialmente vai convergir na chamada Inconfidência Mineira, mas que naufraga, que acabou não dando certo, e que vai posteriormente se expandir para outros movimentos, como a Conjuração Baiana, a própria Revolução Pernambucana de 1817, num outro contexto, mas faz parte desses movimentos de ruptura. Então, é isso. Convido você a mergulhar mais fundo no assunto, a ler, a pesquisar, a se inteirar desse conteúdo.
que é importante, que é divisor de águas na história do Brasil. Como eu já falei, né, temos um Brasil antes da mineração, depois da mineração. Então estude, se aprofunde, se aproprie desse conhecimento e até a próxima.